Não é normal que você não aprenda por revelação aquilo que o conhecimento humano não pode transmitir. Não é normal que você não seja levado a uma vida de compromisso com Deus. Não é normal que após a sua conversão você não acesse o estado natural que a humanidade tinha antes da queda. Não é normal que você viva um evangelho conceitual e não experimental. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Café com AP, preparando seu coração para tudo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Shalom, bem-vinda Flavinha, bem-vinda Licinha. E vamos lá, marca aí, convida o maior número de pessoas, clica no aviãozinho de papel aí e vamos chamando esse povo. Convida aí as pessoas para tomar café comigo e com você, né? Aleluia! Eu estou marcando aqui meus convidados. Vamos nessa, vamos falar de poder de Deus, de palavra de Deus. Nessa semana, onde eu estou botando aqui, ó, o que não é normal, né? O que não é normal. O que não é normal para você na vida cristã? Que deveria ser normal, mas que não tem sido. Escreve aí para mim. Glória a Deus, muito bem-vindo você que está chegando. Essa é a live devocional Café com AP. AP, carinhosamente, como as pessoas me chamam, né, apóstolo? E apóstolo não é um título, tá? Apóstolo é uma função, é um nome que Jesus escolheu para definir uma função que ele daria para pessoas que se identificariam com um ministério que se chamaria apostólico. E isso não ficou restrito a um tempo, mas isso é para todos que nos dias de hoje creem na manifestação do Espírito, nos dons do Espírito. Amém? Glória a Deus. Olha só, gente, nós estamos aqui falando essa semana, a semana do não é normal, tá? Então nós falamos aqui na segunda-feira que não é normal que exista uma vida abundante, ou melhor, superabundante em Deus, e que você não usufrua dela, né? Bom dia, Nádia, Deus abençoe. Não é normal que você não receba as respostas porque não te ensinaram direito como obtê-las. Eu não estou dizendo que Deus vai te responder sim para tudo. Eu estou te dizendo que você vai aprender a entender o sim, o não e o espera de Deus. Não é normal que você nunca alcance a maturidade espiritual que te leva ao próximo nível de relacionamento com Deus. Não é normal que você nunca descubra como as suas limitações podem criar uma plataforma para um relacionamento sobrenatural com Deus. Amém? E quando eu estou falando de sobrenatural, eu não quero dizer que todo mundo vai viver o mesmo tipo de experiência. Eu quero dizer que todos nós temos acesso a tudo que vem de Deus, que é além do natural. Seja fortalecimento, capacitação, consolo, que te ensinem a fortalecer áreas em potência. Voltamos, travou. Minha conexão aqui não está das mais 10. Não é normal que te ensinem a fortalecer as áreas em potencial na sua vida e não te ensinem a lidar com as suas fraquezas, porque afinal de contas, a corrente arrebenta no elo mais fraco. Não é normal que não te ensinem o básico, o leite espiritual, e que você não conheça a palavra de Deus. Hoje tem gente incentivando a não ler a palavra de Deus. Gente, não. Hoje tem líderes, pastores, que estão incentivando a nem ler a palavra de Deus. Isso é um absurdo. Tá? Então não é normal você não conhecer a palavra de Deus, nem o poder de Deus. Não é normal que não te falem sobre dons e ministérios. E quando falam,
não te contem que existe aquilo que eu chamo do sexto ministério. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, do verso 10 em diante, que diz que é o ministério comum de todos os santos, o seu ministério comum, que não é pregar, não é cantar, não é evangelizar. Essas coisas são consequências desse ministério. E a falta de conhecimento nesse ministério leva a igreja a ser guiada por ventos de doutrina. É a falta de entendimento desse ministério que não fortalece mais e mais a identidade da vida cristã, que não permite que as pessoas saiam do leitinho e cheguem à maturidade de Cristo. Grande abraço para minha colega Jordana. Deus te abençoe, querida. Vamos vê-la por aqui. Viu? Então, coisas que eu tenho dito que não é normal. E hoje eu quero te falar sobre isso. Não é normal que você não aprenda por revelação aquilo que o conhecimento humano não é capaz de transmitir. Né? Obrigado, Jordana. Grande abraço. Então, olha só, eu quero ler um texto para você, tá? Bom, nessa afirmação de hoje, a primeira afirmação de hoje, né, eu quero te falar uma coisa. Tem coisas que nós aprendemos por conhecimento humano, a palavra grega é gnose, tá? E tem coisas que a gente aprende por revelação. É o conhecimento que vem do alto, epignose. Então, tem coisas que você não vai aprender por transmissão do intelecto, da mente carnal, da mente do ser humano. Mas você tem que aprender por revelação através da manifestação da mente de Cristo. Olha a Nádia falando, quando me converti há 20 anos, a minha igreja não ensinava a leitura bíblica. Olha aí, ó. Né? Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de crescer em igrejas que incentivavam a prática da leitura. Né? Olha o convite de Jesus para você aprender com o conhecimento que vem do alto, com a epignose. Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós. E olha o poder das coisas reveladas. Pertencem a nós. Uau! A unção de Deus está aqui nessa live. Uau! Obrigado, Jesus. Olha que tremendo que eu vou te falar aqui. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Quer dizer, existe uma capacitação através da revelação que vem de Deus e ela é tão poderosa que ela passa a pertencer não só a você, né? Profundamente, como disse a minha amiga Jordana aqui, né? Mas ela pode ser transmitida por herança. Hoje eu vejo no meio cristão até o pessoal usando uma palavra que eu acho que vem do espanhol, que é muito interessante, falando de impartição, que é você repartir isso, né? Então, por quê? Porque aquilo que é aprendido por revelação deve ser transmitido por revelação. E aí você pode dizer, bom, Rafael, mas aqui está dizendo que as coisas ocultas pertencem a Deus e só as reveladas pertencem a nós. Tá, mas esse texto não está dizendo em nenhum momento que Deus não quer se revelar. Não. Voltei. Gente, esse Instagram está querendo me derrubar a minha conexão aqui. Estão querendo empurrar o 5 para mim, né? Vamos lá. Voltei. Mudei de rede. Vamos ver se vai agora, tá? Dá um feedback para mim, diz se você está me ouvindo aí. Dá um joinha, né? Dá um joinha aí para mim. Olha só. Clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou insondáveis que você não sabe. Então, essas coisas encobertas que estão em Deus, Ele nos convida para
clamarmos a Ele, como Ele disse, quem deseja sabedoria, peça, que Deus dá sem medida. Ora, carabachuri alamas, tequemoro. O Senhor diz, eu sou uma fonte inesgotável de riquezas para a tua alma, para a tua mente e para o teu espírito. Ore calabachai. Uau! Quem me conheceu, diz o Senhor, deporroche decaro, e sondou a minha mente. Uau! Mas eu revelei aos filhos que me buscam e me adoram. Aleluia! Que tremendo! Então, olha só, Deus ele deseja revelar coisas do seu interesse pessoal que vai nos levar a cumprir os propósitos de Deus, porque não é normal que não te ensinem a uma vida de compromisso com os propósitos de Deus. O que muita gente tem ensinado e que muita gente tem buscado, é apenas uma forma rápida, um protocolo melhor para você conseguir aquilo que você quer para a sua vida. E o que eu estou te dizendo é o seguinte, isso é só uma roupa diferente para o egoísmo. Existe algo além. Quando a palavra do Senhor nos fala que tudo nos será acrescentado, Ele coloca que existe uma condição que nos diferencia das pessoas que não têm Jesus no seu coração. Eu não estou falando aqui de uma denominação específica, nem tampouco de ecumenismo. Eu estou dizendo o seguinte, aqueles que tiveram um encontro pessoal com Deus, o reconhecendo, o chamando para dentro, depositando a sua confiança, a sua fé nele, não só na pessoa dele, mas no poder dele, ele te dá a capacitação de ser feito, filho de Deus. Olha que coisa tremenda, está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, existe uma necessidade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. E a garantia disso que ele diz para mim e para você é que todas as demais coisas que os ímpios buscam vão ser acrescentadas para mim e para você. Agora, aqui entra a importância do ministério sacerdotal. Para que você entenda, principalmente diante dos escombros causados pelas lutas, né, na sua vida, os escombros emocionais, os escombros espirituais causados pelas lutas, pelos problemas exteriores, que geraram esses problemas interiores, que te deixam limitados em situações e que te obrigam ali a botar o foco na força da sua capacidade intelectual, meramente na sua capacidade intelectual, né? Não estou aqui fazendo apologia à burrice, ao contrário, tá? Quem conhece a Deus ingressa num nível de entendimento e de inteligência inigualável, tá? Você vê, vamos falar de Adão, tá? Adão nominou todos os animais ao seu redor. Olha a inteligência, tá? Nós podemos ver aqui pessoas como Daniel e os seus 3 amigos, cuja sabedoria e inteligência superou o maior império da época babilônia. Não só superou, mas Daniel foi tornado o 2º homem da Babilônia, abaixo do rei. E isso aconteceu de outra forma na vida de José no Egito. Então não tem como você acessar as coisas de Deus e continuar sendo do jeito que você tem sido até aqui, é o que diz o Senhor. O Senhor diz assim, eu tenho um posto para você galgar. Eu tenho uma posição de autoridade para você. Uau, Rabaxaia e Cantarai. E ali você conhecerá o meu poder e a minha glória. Aleluia. Uau. Para quem está na live é a primeira vez, queridos, há muitos anos Deus tem nos dado o dom de interpretação de línguas.
não só isso, né? Mas quem fala deve ser alfabetizado, né? Espiritualmente. Eu guardei esse dom de escrever e interpretar durante muitos anos, até que no ano passado ele veio à tona numa live, e quando eu vi já tinha acontecido na live, e foi legal porque eu comecei a descobrir uma série de pessoas que também têm manifestado aí esse dom. A gente leva muito a sério, tá? A gente leva muito a sério isso. E eu fico tão feliz porque eu louvo a Deus. Nas lives do Café com a Pei, no nosso grupo do Telegram, nós temos pessoas tão queridas. Por exemplo, no grupo do Telegram tem ali, em algum lugar, regras do grupo. Eu nunca precisei lembrar ninguém do que era conveniente ou não. Gente, nós temos mais de 350 pessoas no grupo. Eu sou tão feliz com isso. Por quê? Porque eu acredito nesse tipo de liderança inspiradora. Inspiradora. Não numa liderança impositória, manipuladora, sabe? Mas vamos lá, o que não é normal? Não é normal que você não receba por revelação aquilo que o conhecimento humano não pode te trazer. A Bíblia, Paulo fala, quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele também fala o seguinte, que o Espírito dele, olha a relação, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Primeiro, a nossa identidade, a nossa filiação. E segundo, nos conduz. Agora, é através do ministério sacerdotal que isso é praticado. Ontem eu falei sobre a existência do ministério sacerdotal lá em Efésios capítulo 4, o ministério comum de todos os santos, né? O seu ministério é o meu ministério, que não tem nada a ver com cantar, pregar, louvar, fazer evangelismo, dar sopão na rua. Essas coisas são excelentes e são consequência do teu ministério comum. E aí você precisa descobrir as características do ministério sacerdotal. Sabe, gente, não é normal que você viva um evangelho meramente conceitual e não experimental. Quando a Bíblia fala que é de glória em glória, está falando que é de revelação em revelação. E como acontece a revelação? Ela tem uma característica. Nós vemos que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós estamos falando do Logos, do Rema, né? Nós estamos falando da palavra que é Cristo. Então, olha que interessante. A palavra revelada, né, o termo usado é Rema, ela chegou na vida de homens e mulheres na Bíblia, e muitos deles tiveram a autoridade de escrever aquilo que a gente tem como Bíblia hoje. Então, o Rema se transformou em Logos. Mas quando eu e você pegamos a Bíblia, vamos ler, nos apresentamos a Deus e pedimos a Ele o entendimento, o Logos volta a ser Rema. É assim que deve ser o equilíbrio da revelação, palavra e poder de Deus, as duas asas de um mesmo avião. Muitos vivem no evangelho conceitual baseado numa teologia humana, grega, helenista, tá? Uma teologia, ficam discutindo uma série de coisas que não leva a nada. Gente, eu sou a pessoa que incita os temas mais polêmicos da Bíblia. Mas eu sempre mostro qual o objetivo da gente estar abordando aquilo. Por quê? Porque eu, Rafael, ser humano, tenho um problema com o sistema educacional que te traz um conteúdo gigantesco e não te mostra como aplicar isso. Então, tudo que eu faço, eu busco falar a importância daquilo, como você vai aplicar aquilo e depois o que é aquilo. Deus se comunica dessa forma. Então, ele deseja que o evangelho não seja conceitual. Se você está vivendo o evangelho conceitual, isso não é normal. Deus quer que você viva
O Evangelho é experimental. Por quê? Porque o Evangelho é isso. É poder de Deus, transformação de vida. Gente, nós vemos o apóstolo Paulo, divisor de águas do ensino bíblico, do ensino a respeito das coisas de Deus. E ele, em certo texto, fala assim: eu não estive convosco apenas com palavras de sabedoria, mas com demonstração de poder. São as obras que você aprende a fazer que fluem da energia que vem de fora dos seus problemas. Porque o inimigo quer que você fique focado nos seus problemas e mire na força da sua capacidade humana. Mas como pessoas no escombro, a energia, o alimento, o oxigênio, tudo é escasso. E se ainda há feridas, a morte é certa. Tem que vir energia de fora, alimento de fora, socorro de fora, palavra de fora, poder de fora, epignose. E é através do ministério sacerdotal que você aprende a acessar essas coisas e viver de graça sobre graça, de glória em glória. Meus amados, Deus, ele tinha um filho só, mas como ele queria ter muitos filhos, ele semeia o único filho que ele tinha. Porque a terra é um lugar de multiplicação. De multiplicação. A terra é um lugar onde você lança e aquilo se reproduz. O planeta Terra tem essa característica. Uau! Choreado ele. Eu lanço sobre vós as minhas sementes, diz o Senhor. Tekev Oshai, para que provem o poder da minha multiplicação. Então, como Deus não queria só um filho, queria muitos, ele semeia o filho que ele tem, para que, ao cair na terra e morresse, ele se multiplicasse. E aí, ele tivesse o filho multiplicado, né? E você e eu somos esse projeto que Jesus fez ali. Uau, recandaralarai. Eu quero continuar fazendo e reproduzindo filhos semelhantes ao meu filho Jesus. Aleluia. Então, nesse projeto Deus trouxe solução para as coisas, mas não significa que elas se tornaram resolutas ali. Significa que você encontra nessa resolução de Jesus uma chave para você acessar, utilizar uma ferramenta e assim você se tornar participante da natureza de Deus e das coisas de Deus. Eu falo no meu livro O Ministério de Todos os Santos, sobre a vida bios e a vida zoe. A vida bios é a vida humana, agora a vida zoe é a vida que gera vida, é a vida de Deus. Então, através de Jesus, aquele que tinha a vida zoe, foi depositado em nós essa vida no nosso espírito. E é o ministério sacerdotal que nos leva a relação, e essa relação de revelação nos leva à transformação. Entende? É a revelação que forma a mente de Cristo em nós. E aí, isso nos leva à transformação. É de fé em fé, de glória em glória. Agora, olha que interessante. Deus, ele cria um mundo para depois colocar o homem nele. E através de Jesus, Deus vem não só trazer um antídoto, manifestar um antídoto contra o pecado, mas ele vem inverter a ordem da criação. Ele começa formando um novo homem para depois recriar um novo mundo. É assim que acontece. Agora, por que Deus quer sacerdotes? Já que é o exercício do seu sacerdócio que vai manifestar o céu na terra, a vontade de Deus na face da terra.
Ontem eu falei disso, que muitos de nós fomos ensinados, na melhor das boas intenções, de maneira errada. Fomos ensinados que só o pastor é o sacerdote, ou que só o marido é o sacerdote. Eles têm seus sacerdócios, né? Eu, como pastor e apóstolo, tenho meu sacerdócio. Mas o desejo de Deus manifesto no Antigo Testamento, quando ele tirou o povo hebreu do Egito, ele queria formar uma nação de uma maneira específica. Ele queria tirar Remanaya, Xerecantarai. Eu tirei o meu povo do Egito para formá-los uma nação de reis e sacerdotes. Mas eles rejeitaram, é o que o Senhor está dizendo. E hoje você tem que entender isso. Por que Deus queria sacerdotes? Deus queria que o povo deixasse de ser escravo. E ao deixar, eles deixariam de ser escravos, sendo transformados numa nação real, no sentido de realeza, e uma nação sacerdotal. Por quê? Porque é o sacerdote que tem acesso às coisas que vêm do alto. Quando o sonho de Deus, que os homens não quiseram no Antigo Testamento, se cumpre em Jesus, no Novo Testamento, ele afirma: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Por quê? Porque a única forma de acessar isso é entendendo como funciona o seu sacerdócio. Por isso é que Deus quer multiplicar Jesus e o ministério de Cristo na face da terra. Deus está chamando cristãos cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque não foram ensinados em detalhes, de maneira consciente, a exercerem o sacerdócio pessoal, comum, de todos aqueles que nasceram de novo. Porque o exercício desse ministério, que tira da infantilidade e que te ensina também a se livrar da sobrecarga e transformar o teu problema de hoje no teu ministério de amanhã. Bom, eu estou procurando pessoas que querem se comprometer com esse ministério. Patrício está aqui, bem-vindo, amigo Patrício. Obrigado pelas lives da semana passada. E hoje a gente se fala aí para a gente continuar aí nos nossos projetos. E eu falei essa semana como Deus colocou o Patrício na minha vida para compartilhar comigo uma revelação do alto, que é a revelação do ministério sacerdotal. E eu, quando comecei a perceber que essa revelação era como uma pérola de extremo valor, eu também comecei a perceber todo o alinhamento de tudo que Deus estava me dando na minha vida para passar por esse filtro. Olha que interessante. Todas as minhas experiências com Deus, revelações, arrebatamentos, os dons, a unção de cura, de libertação, nada disso foi desperdiçado. Nada disso foi em vão, ao contrário. Porque tudo aquilo que é recebido por Deus, ele também é desenvolvido por Deus. Então o que aconteceu? Tudo aquilo que já estava depositado em mim, no meu bom tesouro, quando passou pelo filtro da revelação do ministério sacerdotal, só cresceu exponencialmente, ganhou uma dimensão. E é isso que vai acontecer na sua vida. Em nenhum momento eu estou dizendo que as suas experiências com Deus não foram válidas, né? Eu não aguento isso. Eu me lembro uma vez, eu preguei num acampamento de adolescentes, eu tinha 20 e poucos anos, estava pregando num acampamento de adolescentes e ouvi um tremendo mover de Deus, algo sobrenatural, sabe? E um jovem em particular estava ali
E eu me lembro como hoje ele foi profundamente tocado e viveu experiências marcantes. Anos depois encontrei com ele, ele me disse que tinha vivido algo de Deus, que acabou virando modismo na época. E ele falou para mim, nunca vivi nada igual. Eu falei, deixa de ser mentiroso, rapaz. Ou você esqueceu aquele dia que Deus fez isso, isso, isso. Sabe? Eu não estou querendo dizer que o que você viveu não é importante. Ao contrário, eu quero te dizer uma coisa. Eu estou procurando pessoas que, como eu, que desejam conhecer, viver, alinhar ainda mais o seu propósito através da descoberta do ministério sacerdotal. Por quê? Porque eu entendo que isso é assumir um compromisso com o propósito de Deus. E aí a Bíblia nos fala do tema da semana passada, que é a questão de desenvolver a salvação e nos tornarmos filhos maduros, semelhantes a Jesus. Então, eu estou buscando como Deus. Deus busca sacerdotes na face da terra que saibam operar entre céu e terra. Eu estou procurando esse tipo de pessoa. Por que o ministério sacerdotal? Ou para que o ministério sacerdotal? Ele é o meio pelo qual você vai alcançar isso. Você vai viver isso. Então, vai deixar, sabe, de ser comum, vai parar de existir a ausência do aprendizado por falta de revelação. Sabe, todo mundo tem um líder sobre si. Talvez você diga, não, eu sou independente, eu sou rebelde. Não. Até você que se acha rebelde, sabe o que acontece? O livro que você lê te mentoria, te pastoreia. As lives que você assiste te influenciam. A questão toda é, escuta o que Deus está falando na sua alma, qual a fome que Ele está gerando no seu coração. Porque muitas vezes a gente procura a comida que a gente quer comer. E Deus está falando, eu tenho uma comida nutritiva para você. Eu me lembro que num determinado momento na minha vida cristã, eu vi os anjos do Senhor servindo bandejas para as pessoas. E tinha uma bandeja diferenciada, e que eu desejava e tinha acesso. Sabe, Deus tem comida básica, alimentar, leite, mas Deus tem também comida sólida. Agora, você tem que desejar isso. Você tem que desejar, sabe, acessar a posição de autoridade idêntica à que Adão tinha antes da queda. De base para que você alcance a autoridade que Jesus tem. Hoje eu recebi uma mensagem de um colega meu, lá do Rio Grande do Sul. Foi a foto da página de um livro do John Bevere, né, e que eu quero ler aqui para vocês, que fala a respeito de autoridade. O ministério sacerdotal, ele vai te ensinar realmente sobre identidade, sobre autoridade espiritual. E eu quero ler essa frase aqui para você. Enquanto está abrindo aqui, eu quero te dizer que eu desenvolvi um material exclusivo sobre isso há mais de 14 anos. E eu venho ministrando esse material, que é constantemente atualizado, graças à experiência que eu vou tendo, que cada um que participa dessas ministrações vai tendo, de maneira que esse material fica atualizado. Desse material a gente ensina o que é o ministério sacerdotal, a gente ensina as relações do ministério sacerdotal com a sua identidade, né, com seus relacionamentos e com a sua esfera de influência. Né? E esse material, eu tenho uma revista, uma das poucas impressas, só para te mostrar. Eu criei um curso online em que eu quero falar dele nos próximos minutos, tá? Olha só, olha que interessante. John Bevere, ele diz assim:
Satanás procura nos deslocar da nossa posição a fim de recuperar a autoridade da qual Jesus o destituiu. Olha que tremendo. Se você não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém vai tirá-la de você e usá-la contra você. Esta autoridade é o que o inimigo deseja. Se ele puder fazer com que entreguemos a autoridade que nos foi dada por Deus, ele a tomará e a usará contra nós. Isso não apenas nos afeta, como também afeta aqueles que foram entregues aos nossos cuidados. Então, a forma de você descobrir toda a autoridade que você tem e de exercê-la é através do ministério sacerdotal, que eu ensino no meu curso, o Manual da Felicidade. E eu quero como eu prometi ontem, eu quero te mostrar aqui as 3 formas que nós temos utilizado para ministrar esse curso, de maneira que haja um aproveitamento, o melhor aproveitamento possível, num ambiente reservado, restrito, para o ensino desse tema tão importante. Eu vou mostrar aqui a tela do meu computador para você. Vem comigo, vem aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui. Aqui é a plataforma de acesso ao Manual da Felicidade, né, onde eu faço meu login e coloco a minha senha aqui. E deixa eu botar aqui. Opa. Pronto. Vai te dar acesso a essa plataforma, onde ficam os vídeos, certo? Nós temos aqui 60 aulas, 60 vídeos completos para você, né? Aqui com como usar melhor a plataforma, onde a gente hospeda esses vídeos. Eu apresento aqui um pouco quem eu sou, o que eu acredito. Tem a agenda, tem algumas orientações fundamentais semelhantes às que eu estou te dando agora. Nós vemos aqui a segunda estratégia é que, associado a esses vídeos, eu ofereço 12 encontros pelo Zoom, onde nós teremos a presença do meu amigo Patrício. Então aqui a agenda desses encontros, os temas desses encontros, bem organizados para você baixar. Nós vemos aqui também um bônus muito especial e um vídeo explicativo do meu livro, O Ministério de Todos os Santos, para você que vier fazer esse curso comigo, né? Bem-vindo ao módulo 2, o que você vai conhecer, e aqui todas as aulas você acompanha o seu desempenho e assim aprende sobre o ministério sacerdotal e aprende da relação desse ministério com a sua identidade em Deus, como também nas áreas de relacionamento, que envolvem um pouco de cura interior, e nas áreas de influência na esfera social. Bom, o link está na minha bio. Tá? As inscrições para o Manual da Felicidade estão abertas somente até domingo. Então, corre lá. Vem fazer parte da próxima turma do Manual da Felicidade. Muitas pessoas fazem o manual várias vezes. Não porque ele não é suficiente, mas porque nós temos a tendência de receber um entendimento, uma revelação de Deus, sairmos do que eu chamo do piloto automático da religiosidade, caminhamos, na novidade do Espírito, porque através do ministério sacerdotal a gente vai aprender a se livrar do velho e a se vestir do novo. E aí a tendência de muitos de nós é voltar atrás depois de algum tempo. Por isso muitas pessoas fazem o Manual da Felicidade várias e várias vezes. E isso é maravilhoso. Essa experiência é única. Eu tenho ministrado o manual há mais de 14 anos, em vários lugares do Brasil e do mundo. E é impressionante como eu recebo e cresço através do feedback, da revelação das pessoas que recebem essa revelação. Eu queria pedir que você que está aqui, que já fez o Manual da Felicidade comigo, escreve aqui uma frase que defina a sua experiência com a gente
nesse curso onde a gente ensina sobre o ministério sacerdotal. Né? Escreve aí se você já fez e uma frase que te defina nesse sentido. Né? Bom, eu vou salvar essa live. E aí, se você foi profundamente abençoado, você curte. Mas eu quero te pedir uma coisa, não curte somente, escreve. Bota lá seus questionamentos, abre seu coração, comenta o que mais te marcou, bota o que não é normal. Você que está buscando a Deus, bota o que não é normal ali, sabe? O que deveria ser e não está sendo. Escreve para mim isso aí. E depois compartilha com o maior número de pessoas ao seu redor. Pai, toma cada um que me assiste nesse momento, que as palavras ditas aqui gerem fome e sede no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Oh, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aí, Fabiana falando, restaurador. Vamos lá, gente, vamos investir mais alguns minutos aqui. Quem fez o Manual da Felicidade que está comigo aqui, escreve aqui uma palavra ou uma frase que defina para você como foi a experiência de aprender sobre o ministério sacerdotal e viver isso no Manual da Felicidade. Ó, a Lê escrevendo aqui, ó, já fiz 2 vezes. Uma frase é, uau, entrega total das minhas limitações. Uma frase, né? E capacitação do céu, tremendo, tremendo. Uau, glória a Deus, né? Vamos lá, gente, você que já fez o manual, dá um joinha, escreve aí, compartilha para quem está assistindo também. Né? Ah, Josiane, transformação, né? Que tremendo. Oi, Ivana, abraço, querida, saudade. Glória a Deus, vamos lá. Amanhã e sexta a gente ainda vem com Não é Normal. Então se prepara para o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida no dia de amanhã. Nós vamos falar um pouco disso. Né? Um pouco mais disso. E despertar a tua necessidade para viver o normal de Deus. Amém? Olha a Rosiane, regenerador, revelador, né? Que bênção. Ah, olha só, não esqueçam, vocês que fizeram o Manual da Felicidade, que já fizeram, nós temos um encontrão aí dos antigos alunos amanhã, hein? Amanhã. Então fica ligadinho. Para você que vai se inscrever e para a próxima turma do Manual da Felicidade, nós estamos utilizando 3 meios para ter uma comunicação completa e o teu crescimento em todos os sentidos. Primeiro, os vídeos na plataforma que eu te mostrei. Segundo, 12 encontros pelo Zoom, onde a gente parte do que você viu nos vídeos e dá oportunidade de interação, trocar experiências, levantar questões, tá? E tudo isso conectado a uma comunidade exclusiva no Telegram, onde os novos alunos vão conhecer os antigos alunos. Então, amanhã, por isso que eu ainda não coloquei você que já se inscreveu durante essa semana, eu não te coloquei lá ainda. Por quê? Porque amanhã à noite eu vou estar com os antigos alunos, que eles estão aí muito afim de conhecer vocês, e a gente está preparando o caminho, tá bom? Então não fica triste você já se inscreveu e não entrou na comunidade ainda. Na sexta de manhã eu te libero, tá? Olha aqui a Flávia, revelador sobre mim e sobre Deus. Tremendo. Então, ó, você que está aqui, que já fez o Manual da Felicidade, amanhã à noite, pelo Zoom, eu vou liberar o link lá no nosso grupo do Manual da Felicidade. Nós vamos ter um encontro dos alunos da última turma, para a gente trocar experiências e a gente preparar algo especial para os novos alunos, tá bom? E mais surpresas para vocês, tá? Bom, grande beijo, fico por aqui. Esse foi o Café com a P de hoje, Não é Normal. E amanhã a gente continua, se Deus quiser. Vai lá, curte, compartilha, comenta, em nome de Jesus. Grande beijo, tchau, tchau.